Bom dia, amores. Nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso louvor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Bom dia, meus amores! Bom dia, Suelde! Bom dia, Luísa! Bom dia, Vanessa! Bom dia! Essa música é linda! Não seja um momento, apenas lágrimas vazias, não há sem avivamento. É isso. Vanessa, meu direct tá. Deixa eu printar aqui para eu não esquecer. Tá, vou olhar, tá? Mais lindas. Joslaine, bom dia. Bom dia, Rafa. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Só me emocionar. Nossa, linda. Bom dia, Andréia. Bom dia, Janinha. Bom dia, Dulce. Bom dia, Nath. Bem-vindas, meus amores. Então, o que eu fiz aqui, gente? Foi. Deixa eu só desligar aqui. Vocês estão bem, meus amores? Vai me falando aí de onde vocês estão falando, por favor. Bom dia! Ó, para algumas pessoas não tá aparecendo que a gente tá em live. E hoje nós vamos falar da mulher que restaura. Quantas mulheres sofrendo nos seus relacionamentos? Vocês estão me ouvindo bem? Me avisa, tá? Eu vou baixar o volume aqui. Quantas mulheres sofrendo no relacionamento, esperando o marido mudar, sem entender que ela tem o poder de restaurar o relacionamento dela? Sim, nós temos. Nós somos... O mundo ensina um empoderamento mundano, mas não, nós somos empoderadas por Cristo. Nós temos um poder que vem do Senhor, o poder de influenciar, o poder de amar, e a gente faz muita diferença com esse poder, e é sobre ele que nós vamos falar. Suede, o que prevalece depois da emoção é o amor verdadeiro. É isso, essa música fala sobre isso. Hoje a gente vê muitas pessoas falando de Deus, mas que não vivem de verdade aquilo que o Senhor nos ensina. A pessoa que realmente tem um encontro com Cristo e decide viver aquilo que Ele quer, ela vive uma transformação na sua vida. Ela vive uma metanoia. Não existe uma pessoa falar que está em Cristo se ela não passou por uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento, uma mudança da fala, da atitude, dos pensamentos. Só está verdadeiramente em Cristo quem passa por uma mudança de caráter. Telemaco Borba. Joslaine, isso é nome de quê? Me fala aí.
Bom dia, Cristina! Bom dia, Aline! Convide as amigas, convide uma amiga que você sente no seu coração que precisa ouvir um pouquinho sobre isso. Talvez uma amiga que você sabe que está passando por algum momento no relacionamento. Convida ela. O som tá bom para vocês? Envia nos seus grupos, porque para algumas pessoas não está parecendo que nós estamos em live. E é bacana a gente chamar as pessoas para participarem com a gente. Não é? Vamos começar fazendo nossa oração? Tudo que vocês forem fazer, entreguem primeiro ao Senhor. Tudo, tudo. A palavra fala assim, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Quando ela fala isso, não é sobre só comer e beber, é sobre tudo que você for fazer na sua vida, seja no seu trabalho, seja em qualquer coisa que você for. Tudo que você for fazer tem que ser para a glória de Deus. Se nós vamos fazer uma live agora, tem que ser para a glória de Deus. E é para Ele que a gente ora. Cidade onde você mora é onde que fica essa cidade? Nunca ouvi falar. Telemaco Borba. É qual estado? É aqui no Brasil? Gente, desculpa, não conheço. Nunca ouvi falar. A Maria tá em Cuiabá. Maria, bem-vinda. Qual versículo, amiga? Não lembro qual versículo. Não lembro agora. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Não lembro. Estou treinando para a glória de Deus. Isso. No Paraná. Amo Paraná. Nossa, amo o sul do Brasil demais. Amo passear lá. Que bacana. Que legal. Tenho um irmão que mora em Santa Catarina. Pertinho. A Nath está em São Paulo, a Vanessa está no Rio. Eu fiquei muito feliz que tem chegado muitas seguidoras novas de Rio de Janeiro e São Paulo. Vocês acreditam? Eu moro no Espírito Santo e a maioria das minhas seguidoras são de São Paulo e Rio de Janeiro. Olha que incrível isso. Que glória. Que glória do Senhor. Então vamos fazer isso para a glória de Deus? Se você puder fechar os teus olhos... Vamos pedir o Espírito Santo com muita humildade. Senhor, que se faça aqui, Senhor, hoje a sua vontade. Pai, eu me coloco agora como teu instrumento para falar para essas pessoas incríveis que estão aqui. Para essas mulheres que têm um coração tão disponível, tão disposto a aprender mais, a aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, nós queremos de verdade sermos servas boas e fiéis. Então, Senhor, que o Senhor vá nos lapidando, Pai, nos ensinando dia após dia a caminhar alinhada com os planos que o Senhor tem para nós. Senhor, que hoje essa live seja para a tua honra e glória. Que o Senhor fale com a gente, Senhor, eu te peço humildemente, vem, Espírito Santo. Se manifeste aqui, Senhor, se manifeste na minha casa, na casa de cada uma dessas mulheres, Pai. Que a gente sinta, Pai, a sua presença. Nós queremos, Senhor, a tua presença. Nós temos fome e sede de ti, Senhor. Então, Espírito Santo, me use, Pai, para falar com essas mulheres hoje. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu já te agradeço. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém. A Suede está em Gravataí, Rio Grande do Sul. Nova Lima, Aline, Minas Gerais. Olha que bacana, gente. Eu sempre falo com as mãezinhas assim, gente, a internet, ela pode ser uma bênção se você souber usar com sabedoria. É como a nossa casa. Quando a gente é uma mulher sábia, a gente edifica. Quando a gente é tola, a gente destrói. A internet é a mesma coisa. Se você usar com sabedoria, vai ser algo que vai edificar a sua vida. Agora, se você for tola, vai te destruir toda a sua casa. Isso é muito sério. A gente precisa começar a aprender a usar a internet com sabedoria. Com sabedoria.
para que ela não nos destrua. Quantas crianças sendo destruídas porque nós não estamos tendo sabedoria nem para ensinar os nossos filhos. Meu Deus, essa semana eu vi algo que me partiu o coração. De uma criança que ficou no celular e acabou acontecendo o pior porque foi seguindo ordens que tinha lá. Gente, criança não tem que ter celular. Desculpa, mas não tem. Paloma, não concordo com você. Continuo te dizendo, criança não tem que ter celular. Nem você adulto consegue se controlar direito quando você está com o celular na mão. Quem dirá uma criança? Quem dirá uma criança? Gente, a gente tem que ter noção que celular não foi feito para criança. O inimigo, ele usa de todas as artimanhas que ele puder para tentar matar, roubar e destruir. Ele existe para isso. Satanás existe para matar, roubar e destruir. Como que você vai dar um celular na mão de uma criança? Não faz sentido. É esse mesmo, os desafios das redes sociais, criança morrendo. Não dê celular para uma criança. Seu filho merece muito mais do que um celular. Merece seu amor, sua atenção, sua dedicação, por mais difícil que seja. Ele merece isso. Vamos conversar. Já mandaram mensagem para as amigas, chamando. Deixa eu só ver que meu marido tá mandando mensagem para mim. E nós vamos começar. Ah, tá bom. Depois eu vejo. Aceitei. Eu quero falar sobre a mulher que restaura. Por quê? Eu tenho conversado e tenho recebido muitas mensagens de mulheres incríveis com muitas dificuldades no relacionamento, precisando ter o casamento transformado. E, mas o problema é o meu marido. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem na sua casa hoje, qual é a dor que você tem na sua casa hoje. Se o problema é o seu marido ou talvez é você também. Mas o fato é que quando a gente decide dar um novo rumo ao nosso relacionamento, não importa quem é o culpado da situação estar como está, Deus só espera que um se manifeste. Deus quer que uma pessoa desperte. O primeiro que acorda e que desperta, ele salva toda a casa. Por isso que eu quero falar sobre a mulher que restaura. E como o poder da espiritualidade e da feminilidade pode salvar seu casamento. Deus, ele nos deu o poder de ser uma restauradora do nosso lar. Tá lá em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica e a tola destrói com as suas próprias mãos. Por que fala que a tola destrói com suas próprias mãos? A mulher do mundo hoje empoderada, autossuficiente, guerreira, ela quer fazer tudo na força do braço dela. Do jeito que ela acha que é certo, no tempo dela, porque ela é extremamente imediatista, ela não tem paciência para esperar, paciência é uma virtude, ela não carrega virtudes mais, as virtudes dela estão escondidas, então ela quer tudo do jeito dela, no tempo dela, ela faz na força do braço dela e as coisas dão errado. Chega no final, metade da vida, ela tá exausta, depressiva, ansiosa, sem marido, porque já perdeu, o relacionamento já acabou. Na maioria das vezes sem filhos, porque ela não quer perder tempo cuidando de outra pessoa, ela é extremamente egoísta e arrogante. Então ela, com as suas próprias mãos, ela destrói a sua casa, a sua própria vida. E quando fala casa, não é só a casa física, é a sua casa. Nós somos corpo, alma e espírito. Se eu não cuidar dessas 3 esferas, eu não consigo ter uma vida plena. E por que fala que a sábia edifica sua casa? Mas não fala que a sábia edifica sua casa com suas próprias mãos. Não é. Eu edifico a minha casa todos os dias quando eu confio a minha vida ao Senhor. Quando eu paro de fazer as coisas na força do meu braço e eu entrego todas as minhas dores, todos os meus medos, todos os meus traumas, todas as minhas dificuldades ao Senhor. A tola derruba com as suas próprias mãos. A sábia constrói e edifica na presença do Senhor, porque é Ele que faz por ela. Ela faz a parte dela.
Mas quem faz e constrói e edifica é o Senhor. Só que eu preciso me render a Ele. Eu preciso me despir de toda a arrogância, de toda a soberba que eu carrego, para que eu possa me render aos pés do Senhor, para que Ele faça na minha vida, para que Ele reconstrua, para que Ele restitua, para que Ele restaura tudo aquilo que precisa. Ah, Paloma, mas meu casamento ele tá difícil assim, e a culpa é do meu marido, ou eu não sei o que eu faço mais. Você tá querendo dizer então que toda restauração vai depender de mim? O casamento é problema meu, é minha culpa, eu sou responsável pelo meu casamento? Não é que você seja responsável pelo seu casamento. A responsabilidade não quer dizer que ela é só sua, não é isso. Mas você, a partir do momento que acessa a sabedoria divina, você pode escolher. Você escolhe assumir a responsabilidade do seu casamento. Seja por amor, seja por propósito, você escolhe. Eu, a partir de hoje, vou ser a ponte com o divino. E o Senhor vai me orientar todos os passos que eu preciso dar para restaurar o meu casamento. Não que o meu casamento seja obrigação minha, mas eu escolho assumir essa tarefa por amor e por propósito, porque eu sou uma mulher sábia que edifica. Eu não sou a tola que destrói. É isso que o Senhor espera de você. Que você assuma a cruz e lute até o final. Você vai buscar restauração, você vai buscar perdão, você vai buscar paciência, você vai buscar amor sacrificial. Por amor. Não por obrigação. O casamento não é sua obrigação. O casamento não é a minha obrigação. Mas eu escolho todos os dias lutar por ele, para que ele seja um casamento alinhado com o que Deus quer para minha vida. Um casamento que glorifique ao Senhor. Um casamento que seja luz para outras pessoas que cruzam o meu caminho. É uma escolha. Então você, mulher, você precisa decidir escolher, lutar pela restauração do seu casamento, mesmo que você não tenha culpa. Não é sobre quem tem culpa. É sobre quem acorda primeiro. É sobre humildade. É sobre você decidir fazer diferença. Não, eu não quero ter um casamento destruído, porque Satanás está doidinho que isso aconteça. Porque ele é o pai da destruição, da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não, eu não vou sucumbir a ele. Eu escolho me alinhar com o Senhor, ser a sábia que edifica minha casa. E a partir de hoje, eu vou começar a mudar meus atos, meus comportamentos, eu vou começar a mudar minha fala, eu vou começar a despertar virtudes em mim, para que eu mude completamente de dentro para fora, para que essa mudança cause uma transformação no meu marido. E aí sim, o nosso casamento se alinhe com os planos do Senhor e a gente possa ter uma vida próspera e abundante. Mas nesse caminho, você vai ter que fazer a sua parte. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A mulher que restaura é sobre o poder da espiritualidade e da feminilidade. Hoje eu quero falar mais sobre a espiritualidade e vamos falar também, se não der tempo hoje, na próxima live, sobre a feminilidade. A Suelde falou, muitos homens violentos trazem bagagem sanguínea da sua linhagem de origem. Acredito que, como prudência, a mulher se retirar e entregar nas mãos de Deus e orar pela mudança e cura do marido. Suelde, eu acho que a gente tem que lutar pelo casamento até o fim. Eu sempre oriento as minhas alunas. Mas quando há violência, você não deve ficar. Eu oriento que você lute até o fim no relacionamento onde você tem qualquer problema que não seja violência. Não tem como você permanecer num casamento onde há violência. Amém?
Violência é você ligar 180 e denunciar. E sair, e se afastar. Você não pode permanecer. Você não pode aceitar isso. Né? É claro, Paloma, o marido violento não pode mudar? Sim, existem testemunhos de maridos violentos que mudaram. Mas mesmo nesse período, você tem que se afastar. Você não pode permanecer. Amém? Vamos falar de restauração de casamento onde não há violência, tá? Você não é obrigado a ficar num lugar onde você sofre violência, onde você sofre abuso. Agora, um casamento que está passando por qualquer problema que seja traição, vícios, brigas, o que quer que seja, tem solução. Até um casamento onde houve violência tem solução, mas eu não aconselho você a permanecer. Você tem que sair. Agora, nesses outros casos, a gente luta até o fim. Amém? Isso aí, se afastar e colocar nas mãos de Deus. Eu conheço homens que foram transformados. Não todos, mas eu conheço. Mas você não é obrigada a ficar. A gente foi ensinada muitas vezes, continuando aqui, pelo mundo, ou pela dor, ou pelas nossas experiências, que uma mulher espiritual é uma mulher fraca, que uma mulher espiritual é uma mulher bobinha, que aceita tudo. Mas isso é uma mentira. A espiritualidade e a feminilidade são ferramentas que Deus nos deu, são ferramentas divinas, são presentes de Deus. E quando essas ferramentas elas são entendidas, quando elas são compreendidas, elas têm o poder de restaurar casamentos. E é sobre isso que eu quero falar com você. A espiritualidade, ela é a nossa conexão direta com Deus. Quando eu amadureço espiritualmente, eu me conecto com o Senhor e eu consigo receber orientação e direção e força e sabedoria e discernimento para lidar com qualquer situação no meu relacionamento. A espiritualidade é a ligação com o Senhor. Só que quando eu me torno uma mulher espiritual, eu tenho que abrir mão de mim, dos meus desejos carnais, e fortalecer o meu espírito. Nesse processo de amadurecimento espiritual, o que há é muita renúncia. É por isso que tantas mulheres começam e não continuam, porque elas não querem abrir mão de coisas do mundo. Estão tão na carne que quando tem que renunciar a algo, ela tem dificuldade, ela não consegue renunciar. Mas quando você entende que renunciar ao mundo é conquistar algo muito maior no céu, aí se torna mais fácil. Uma mulher espiritual, ela se torna intercessora na sua casa, na sua família, no seu marido. Ela se torna uma voz profética dentro de casa. Ela se torna uma coluna de oração dentro de casa. Uma mulher espiritual, ela ora com fé. E o céu ouve. Uma mulher espiritual, ela é uma verdadeira guerreira. Porque a palavra fala que a nossa luta não é contra homens de carne e osso, mas contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. Nós estamos lutando contra inimigos invisíveis. E não adianta você ter um corpo forte se o seu espírito é fraco. Se a sua alma é fraca, aliás. De que adianta ter um corpo saudável, mas uma alma doente? A tua luta não é contra homens de carne e osso. É contra os inimigos invisíveis que andam ao nosso derredor. Por que tantos casamentos têm problema e têm crises? Porque Satanás ele fica ao nosso redor procurando todas as brechas que você dá para ele entrar e destruir a sua vida. Sabe aquele dia que você briga com seu marido e que você vai dormir brigado? Ou um vai dormir num quarto, outro no outro? Satanás, ele tá do teu lado dando gargalhada.
Eu queria que você tentasse imaginar Satanás do teu lado, cutucando. Talvez seu marido passou por alguma coisa lá na rua e ele chegou e ele falou meio grosso com você, falou de um jeito ruim. E aí você também não estava num bom dia, não conseguiu entender que aquilo era uma armadilha de Satanás, você caiu na armadilha e aí vocês brigaram. Nesse momento são brechas, é como se você abrisse uma porta e falasse assim: entra, Satanás. Ele entra na tua vida. A gente precisa fechar essas portas. A Joslaine falou: eu estava me perguntando até quando dar chance para o meu relacionamento. Até depois do fim. Só que você tem que ter autoridade para decretar isso na sua vida. Você vai ter que ir para os pés de Jesus. Você vai botar a sua testa no chão quando essa live acabar. E você vai falar para Jesus tudo o que está acontecendo no seu relacionamento. E você vai pedir sabedoria para Ele. Orientação. Quer ser uma mulher espiritual que vence todas as batalhas? É isso que eu vou falar aqui. São três pontos e vocês vão começar hoje a despertar a sua espiritualidade para que você use a sua espiritualidade para se conectar com o céu. E a primeira dela é a oração. A oração, depois vem o jejum e depois vem a escuta ativa de Deus. Vamos começar com a oração? Oração é o primeiro passo. Oração não é você só pedir para Deus alguma coisa. Não é só esse pedido. É uma conversa íntima com Deus. É uma conversa íntima com Deus. É você se entregar, quebrantar o seu coração com Deus e falar: Senhor, me ajuda. Amadas, entendam uma coisa. Como que foi o nome dela? A Joslaine me perguntou até quando. Joslaine, quando nós casamos, a palavra diz que nós nos tornamos uma só carne. Então a dor do meu marido é a minha dor. O problema do meu marido é o meu problema. A luta do meu marido é a minha luta e vice-versa. Se algo está ali desalinhado, a gente vai ter que dar um jeito de alinhar. Um casamento, a Bíblia fala que é um cordão de 3 dobras. Só que essas 3 dobras, a terceira se chama Jesus. Imagina um triângulo. Você está aqui, seu marido está aqui, Jesus está aqui. Quanto mais distante vocês estiverem um do outro, significa que vocês estão mais distantes de Jesus. Quanto mais a partir de hoje você colocar Jesus na sua vida, mais vocês vão se aproximar quanto marido e mulher. Jesus é o alicerce da sua casa. É a rocha. É o que mantém um casamento firme. Quer um casamento firme? A partir de hoje você vai colocar sua testa no chão e vai chamar Jesus para sua vida. Jesus, entra agora no meu casamento. Senhor, olha, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Eu estou tendo esse tipo de problema. Senhor, me mostra. Olha a tua oração. Não é mudo, meu marido. A tua oração é o seguinte: Senhor, mostra o que eu preciso mudar em mim a partir de hoje para que a minha transformação gere uma transformação no meu marido. Qual é a transformação que eu preciso ver em mim? Você não precisa de palavras bonitas para falar com Deus. Deus é teu pai. Talvez você não teve um pai aqui na terra, mas você tem esse pai divino e celestial. E ele quer te ouvir como filha. Quem tem um pai amoroso sabe. Quando você quer algo, você chega para o seu pai e fala: pai, eu quero isso, pai, eu preciso disso, disso, disso. É isso que Deus espera de você. Que você peça como filha. Senhor, restaura o meu casamento a partir de hoje. Pai, eu não quero esse casamento com brigas, esse casamento com frieza, com distanciamento. Não, pai. Eu quero um casamento alinhado contigo, um casamento firme na rocha. Então me mostra a partir de agora, Deus. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos, eu quero que o Senhor tire as vendas dos meus olhos.
Me mostra qual a mudança que eu preciso começar a ter na minha vida a partir de hoje, para que a minha mudança gere também uma mudança no meu marido. Quem precisa mudar primeiro é você. Talvez você ache que você não precisa, que é só ele. Acredite, você precisa. O meu marido só mudou depois que eu mudei. E para isso acontecer, você vai precisar começar a orar muito, porque o primeiro passo para a restauração de um casamento é a oração. Chama Jesus para a tua casa. Chama Jesus para a tua vida e faça essa oração pedindo revelação do que você precisa mudar. Talvez você precisa começar a ser mais amorosa com ele, mesmo que ele não mereça. Ah, Paloma, mas ele é grosso. Um casamento é sobre amor sacrificial. Você sabe o que é amor sacrificial? Amor sacrificial é aquele que você dá sem esperar nada em troca. Amor sacrificial é aquele que eu decido amar o meu marido, mesmo quando ele é grosso comigo, mesmo quando ele não faz o que eu quero, mesmo quando ele não atinge a expectativa que eu coloquei. Casamento é amor sacrificial. Deus, ele quer que você lute pelo seu casamento até depois do fim. Porque hoje vocês são uma só carne. Como você vai abandonar a tua própria carne? Primeira coisa, orar. Deus vai mudar quando você começar a orar com fervor. Ah, eu acordei de manhã, eu fiz uma oração, passei o resto do dia, tudo certo. Não. Quantas vezes no dia você para falar com Jesus? Você já jejua? Porque como que eu posso querer uma restauração no meu casamento se eu não tenho o hábito de jejuar? Eu preciso jejuar. O que é o jejum? Jejum é Deus falando, eu quero falar direto com o teu coração, mas para isso você precisa fortalecer o teu espírito. E você só fortalece o teu espírito se você matar a sua carne. Como eu mato a minha carne? Jejuando. Eu preciso jejuar para que a minha carne entenda que ela é pequena perto da minha alma, perto do meu espírito. E quanto mais eu faço isso, mais a minha sensibilidade começa a aflorar. Sabe quando a gente fala assim, minha intuição? Você sabe o que é intuição? As mulheres hoje em dia nem têm mais intuição. É porque as mulheres hoje em dia elas estão tão masculinas, que elas estão cada vez menos sensíveis. Intuição nada mais é do que o Espírito Santo falando no seu coração. Espírito Santo falando contigo. E a gente só consegue entender isso quando a gente começa a treinar cada vez mais o nosso relacionamento com o Senhor, através da oração e através do jejum. Quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, mais você vai ter sensibilidade para ouvir Deus te dando os passos, a direção que você deve seguir. Talvez o seu relacionamento está com problema hoje, você está falando assim, eu não sei o que eu vou fazer, Deus. Eu não sei qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Vai para os pés de Jesus, vai orar de manhã, de tarde e de noite. Vai acordar 3 horas da manhã e vai orar. E começa a jejuar. Quero ver se você não vai entender qual é o próximo passo que você tem que dar. Talvez Deus vai colocar você para ser mais amorosa com seu marido, mesmo que ele não mereça, amor sacrificial. Talvez ele vai botar você para ser mais servidora, para você ser mais paciente, para você ser mais prudente, para você, calar mais a boquinha e falar menos, ser menos grossa, ser menos intempestiva. Aprender, a mulher tola destrói o casamento porque ela não sabe a hora de falar. A mulher sábia, ela percebe, quando o marido faz algo que não a agrada, ela sabe a hora de exortar o marido. Se o marido tá nervoso e eu vou falar algo com ele, ele vai ficar ainda mais nervoso.
Mas a mulher sábia, ela sabe a hora de calar e ela sabe a hora de falar. Quantas vezes meu marido faz algo por mim que não me agrada, mas eu me calo. E eu falo, Senhor, o Senhor vai preparar o momento exato para eu exortar o meu marido quanto a isso. E no momento certo, às vezes vai demorar um dia, às vezes vai demorar uma semana, mas Deus sempre ouve as minhas orações. Ele prepara o momento certo. E aí eu vou e falo com meu marido. Lembra aquele dia, meu bem? Então, com muita amorosidade, com muita compaixão, com muita delicadeza. E ele ouve. Porque Deus escolhe o momento certo, onde o coração dele está disponível para ouvir o que eu vou falar. E ele ouve o que eu falo. Então eu vou lá e planto a minha semente dentro dele. Isso é sabedoria. Mas você só consegue ter isso quando você ora e quando você jejua. A mulher que ora e jejua, ela tem uma ligação, imagina assim, um walk-talk direto com Deus. É isso que ela tem. Paloma, então você falando para eu começar agora a orar e jejuar? Ok. Ops. Mas além disso, você precisa começar a praticar a escuta de Deus. Às vezes você vai lá para os pés de Jesus e você fala, ai, Jesus, está desse jeito no casamento, Senhor, faz minha vida melhorar. Levanta e vai trabalhar. Como que Deus vai falar contigo se você não escuta o que Ele vai falar? Meu amor, saiu de um jejum tremendo, foi lá pro joelho, falou tudo o que você tinha que falar, agora cala a boquinha e ouve Deus falar contigo. Como assim, Paloma? Sim. Você vai dormir, você ora, fechou o olho e vai dormir. Que horas que Deus vai falar contigo? Você não escuta. João 10:27 fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Como que você quer ouvir a voz de Deus se você não cala para ouvir o que Ele fala? Você fala igual uma maritaca. Quantas vezes no seu dia, nesse mundo louco da mulher autossuficiente e guerreira, quantas vezes você para, coloca o teu joelho no chão e fala assim, Jesus, eu tô aqui, eu quero te ouvir. Quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso. Experimenta fazer isso. Experimenta colocar o teu joelho no chão e falar assim, vem Espírito Santo, fala comigo. Em silêncio. O mundo, ele colocou a gente numa rotina tão louca, tão agitada, redes sociais, aquela loucura que você tem dificuldade de parar. A mulher tem dificuldade de parar, mas a mulher sábia, ela sabe que ela precisa de momentos de paz e silêncio com o Espírito Santo. Qual o próximo passo que eu devo dar no meu relacionamento? Jesus fala comigo, senta no chão, ajoelha e só para. Coloca uma musiquinha assim, ó, e fala, Espírito Santo, fala comigo. Vem, Espírito Santo, conversa comigo. Não é só pedir, você precisa aprender a ouvir. Deus limpa o meu coração. Jesus limpa o meu coração para que meu coração fique disponível para te ouvir, porque Deus não fala com a gente através da nossa mente. A nossa mente, ela mente. Deus fala com a gente através do nosso coração. É dele que provém as fontes de vida. O teu coração precisa estar limpo, alinhado com o Senhor, para que Ele fale com você. Quando você escuta Deus, você para de agir na carne. Por que tantos casamentos acabam? Porque a mulher age na carne, ela quer vencer uma discussão, ela quer bater boca, ela quer viver desejos momentâneos. Deus está falando, acaba com a sua carne, vamos matar a tua carne no jejum e na oração.
e vem pra cá, nos meus pés, ouvir o que eu vou te direcionar a partir de agora? Ouve o Senhor. Talvez você tá nesse casamento ruim, você tá achando que Deus precisa mandar uma resposta. Qual é a resposta que Deus precisa te mandar? Você é a resposta de Deus pro seu lar. Você é a resposta de Deus pro seu casamento. Ele falou, mulher, eu te fiz para ser sábia. Eu te fiz para edificar e não destruir. Só que você precisa de ter intimidade comigo para que eu possa te mostrar qual o próximo passo que você tem que dar. Eu preciso que você me busque em oração e jejum para que os frutos do meu espírito começam a aparecer na sua vida. Porque quando eles começarem a aparecer, eles irão constranger o seu marido e ele também vai começar a mudar. Você é a resposta de oração. Você é a resposta de Deus para o seu casamento, para o seu lar. Acorda. Desperta. Não espere um milagre vir acontecer na tua casa. Você é o milagre. Porque você decide, a partir de agora, fala, eu decido ser sábia. Eu decido ser a mulher que restaura. Eu decido ser a mulher que vai buscar tanto a presença do Espírito Santo que os frutos do seu Espírito vão começar a aparecer na minha vida. Eu oro, eu jejuo, eu escuto o que Deus tem para falar comigo. Só coloca o teu joelho no chão e escuta, fala comigo, Deus. A gente dá migalhas do nosso tempo para o Senhor e a gente quer que Ele resolva todos os nossos problemas. Quanto do seu dia você tem dedicado ao Senhor? Quantas vezes no seu dia você para conversar com Deus? Você é ocupada demais, você não tem tempo para isso. Ah, mas eu estou no trabalho. No seu trabalho, onde você está? Para um minutinho, vai no cantinho e fala, Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, me dê sabedoria. Espírito Santo, me faz uma nova criatura, me muda, me restaura. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, não te reconheço mais. Senhor, eu quero mudar tanto que a minha mudança vai constranger o meu marido. E o meu amor sacrificial vai ser tanto que vai tomar conta do meu casamento. Amada, o dia que você começar a mudar, você pode ter certeza que o seu marido vai mudar também. A sua mudança vai constranger e ele vai começar a mudar. É só você decidir, dar o primeiro passo. Toda mudança que você precisa no seu relacionamento hoje, toda restauração, vai vir da espiritualidade que você vai começar a exercitar na sua vida a partir de hoje. Treinar, desenvolver. Casamento é sobre maturidade espiritual. Hoje eu tenho cada vez mais certeza disso. Um casamento para ser realmente pleno, para ser realmente próspero, é onde marido e mulher entenderam que eles precisam se desenvolver espiritualmente. Não tem como. Eu tenho um casamento de 22 anos, como eu tenho agora. Se eu não tivesse despertado e me desenvolvido espiritualmente, já teria acabado, se eu não tivesse feito isso. E o primeiro que acorda, salva todo mundo. Você não precisa cobrar o teu marido nada. Você vai fazer a sua parte. Enquanto você faz a sua parte, o Espírito Santo faz a dele. Enquanto você ora, enquanto você jejua, enquanto você escuta Deus, enquanto você vai transformando o seu comportamento, a sua fala, quando os frutos do Espírito começarem a aparecer na sua vida, o Espírito Santo já vai estar agindo no seu marido, você não precisa fazer mais nada. Por isso que eu falo que a mudança tem que ser em você. Eu não tenho o poder de mudar o outro, mas eu tenho o poder de mudar a mim mesma. E quando eu mudo, eu constranjo quem está ao meu redor. Eu mudei,
Consequentemente, depois de um tempo, meu marido mudou. Consequentemente, começamos a amadurecer espiritualmente. Consequentemente, nosso casamento se transformou. Então acorda você. Decide hoje você ser essa mulher. Fala, Senhor, agora eu vou te buscar com toda a força. E eu vou renunciar ao que for preciso. Porque não há maturidade espiritual sem renúncia. Não há. Uma pessoa que não renunciou nada e diz que está na presença do Espírito está mentindo. Você vê, é visível. A pessoa muda o seu comportamento, a pessoa muda a sua fala, a pessoa muda até as suas vestimentas. Isso é mudança de caráter. Você vai mudar a forma como você vai tratar o seu marido, os teus filhos, as pessoas que estão ao seu redor. Tudo isso são frutos do Espírito. Uma pessoa que decide entrar na presença do Senhor, viver uma metanoia, ela consequentemente vai mudar e transformar o seu casamento, vai restaurar o seu casamento. Não é ela que está restaurando, é o Espírito Santo. Você só precisa permitir. Jesus, ele é um cavalheiro. Ele está ali, ó, na porta. Mas ele está esperando você abrir e chamar ele para entrar. Ele não vai bater, esmurrar essa porta e entrar na força. Não vai. Ele está esperando você chamar. Para ele fazer a obra. Você vai fazer a sua parte. E ele vai fazer a dele. Como diz amigo, seu casamento foi transformado porque você mudou primeiro e juntamente com o Senhor, tudo foi transformado na sua morada. Exatamente. Primeiro a gente muda. Depois o Espírito Santo vai fazendo a obra no nosso marido. Gente, guarda essa palavra, amor sacrificial. A partir de hoje, decida amar o seu marido como a você mesma. Não importa o que ele faça. Fala, a partir de hoje eu vou amar tanto o meu marido. Que ele vai começar a sentir que isso é real na nossa vida. E a gente vai viver uma transformação para a honra e glória de Jesus. A partir da minha mudança, a partir da minha decisão. Eu decido mudar. Eu decido viver uma metanoia. Eu decido buscar a Jesus de forma incondicional. Eu decido estar na presença do Espírito Santo todos os dias. Eu decido buscar o Senhor para que os frutos do seu Espírito apareçam na minha vida e que essa minha mudança gere uma mudança no meu marido e que gere uma mudança no meu casamento e que a gente possa ter um casamento alinhado com os planos do Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste em nossa vida. É uma decisão. Amém? Decidam vocês. Não esperem que o outro faça algo. Faça você. Faça você. Eu faço. Eu decido. Amém, amiga. SPF, quem não fez ainda o SPF, entra lá, eu ensino sobre virtudes, eu ensino sobre valores, eu ensino sobre princípios, falo sobre emoções, falo tanta coisa. Vocês precisam estudar. Vocês precisam estudar. O conhecimento liberta. A palavra fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Romanos 12:2 fala, renoveis a vossa mente para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como se você não buscar novos conhecimentos. O conhecimento precede a sabedoria. Tá lá, ó, no link da minha bio tem várias opções para vocês. Façam. Agora eu quero orar por vocês. Quem puder fechar os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este momento que passamos juntas, Pai. E eu quero pedir, Pai, que cada uma dessas mulheres sintam a Tua presença, Senhor. Que elas entendam, Pai, o poder que o Senhor já depositou nelas. Nós não precisamos do poder que o mundo nos oferece, não. Nós queremos esse poder espiritual que há em nós quando nós estamos na Tua presença. Nós queremos entendimento, nós queremos discernimento, nós queremos sabedoria, nós queremos amorosidade,
Nós queremos o amor sacrificial, Pai, que o Jesus tanto nos ensinou quando ele esteve aqui. Pai, que a gente possa ter humildade para te buscar e lutar pelo nosso casamento, Senhor. Enquanto estivermos aqui, Pai, sem desistir, que o Senhor nos dê essa força e esse poder que nós tanto precisamos, Pai. Que a gente tenha força e sabedoria para te buscar todos os dias em oração, em jejum, Pai. Que a gente possa acalmar a nossa alma, o nosso espírito e te ouvir, Pai. Porque o Senhor tem tanto para nos falar, mas a gente está tão agitada que a gente não consegue nem se calar para te ouvir. Mas nós queremos, Pai, a partir de agora te ouvir, para que o Senhor nos mostre a direção, qual caminho que a gente deve seguir, qual direção ir, Pai. Não quero mais ficar andando pelo mundo de qualquer jeito, se perdendo, não, Pai. Nós queremos estar agora na Tua presença. Senhor, como é bom estar na Tua presença. O Senhor vai nos dando tudo aquilo que a gente precisa. O Senhor vai mostrando tudo aquilo que a gente precisa fazer. O Senhor vai restaurando nossas vidas, nossas almas, nossos casamentos, Senhor. Quantos casamentos precisando, Pai. E o Senhor só está falando assim, eu quero que você desperte, mulher. O dia que você despertar, teu casamento vai estar restaurado. Vem para os meus pés de joelho, me busca em oração, me escuta, jejua. Você vai aprender muita coisa. Você vai ser aquela que despertou e que vai curar e sarar a tua casa. Você vai ser a mulher sábia que edifica para a honra e glória de Jesus. Então, Pai, visita cada uma dessas mulheres. Que elas sintam, Senhor, o coração delas sendo quebrantados. Que elas sintam fome e sede de Ti. Elas vão parar no meio do dia e vão falar assim, meu Deus, que vontade de orar. Meu Deus, que vontade de ler a Bíblia. Elas vão sentir, elas não vão entender, mas é porque é o Senhor que já está agindo. E cada vez mais elas vão ter sabedoria para te buscar em todo meio às dores. Elas não vão querer mais reclamar do marido ou do casamento para uma amiga ou para quem quer que seja. Não, elas vão para os teus pés, Senhor. E elas vão falar para ti, Pai, me ajuda a resolver essa situação com meu marido. Me dê sabedoria, eu quero ser a mulher sábia, eu quero edificar o meu casamento, então me mostra o que eu devo fazer. E ela vai te ouvir, Senhor, e ela vai te escutar. O Senhor vai falar o coração dela, Pai, e ela vai entender. O marido dela vai começar a olhar e vai falar assim, o que está acontecendo com essa mulher? Ela está diferente. Ele pode até resistir no começo, mas depois o coração dele também vai ser quebrantado, porque o Senhor vai lá agir. Ela não precisa fazer nada. Ela só vai estar em conexão contigo, Deus. Porque quando ela está em conexão contigo, é o Senhor que vai lá resolver a situação. Não é ela na força do braço dela. Pai, nós queremos ser essas mulheres sábias, guerreiras espirituais, não guerreiras do mundo. Nós queremos ser aquelas mulheres espiritualmente fortes, aquelas mulheres que têm sensibilidade no espírito, Pai. Senhor, que as pessoas possam ver a transformação em cada uma delas, que as pessoas comecem a olhar e falar assim, o que está acontecendo com essa mulher? Ela está diferente. O coração, eu quero que o Senhor vá no coração delas agora, Senhor. O Senhor vai tirar elas de certos lugares que elas frequentam, que elas não vão mais frequentar. O Senhor vai tirar da vida delas também amizades. Elas vão começar a se incomodar com algumas amizades que elas acham que não tem nada a ver, mas que são responsáveis pelo casamento delas estar do jeito que está. Senhor, tira certas amizades da vida delas. Lugares, Pai. Músicas, Pai. Tem músicas que estão influenciando a mente delas e elas não estão sintonizadas nisso. E o Senhor vai despertar isso nelas. Programas de TV que elas assistem, Pai, que estão sendo responsáveis por tirar o foco do casamento delas e do amor sacrificial que o Senhor ensina. O Senhor vai tirar da vida delas. Senhor, elas vão começar a se interessar por estudar cada vez mais, ler livros, se tornar uma mulher interessante. Pai, o Senhor nos criou para sermos mulheres interessantes, magnéticas.
E elas vão sentir desejo por se tornar essas mulheres. Mulheres que outras mulheres querem procurar elas para aprender com elas. Essa oração que eu faço para ti, Pai, que cada uma dessas mulheres se torne esta mulher tão interessante, tão cheia do Espírito Santo, que outras mulheres vão começar a procurar elas, Senhor, a partir de agora. O que está acontecendo com você? E elas, Senhor, vão falar do teu nome. Elas, Senhor, serão servas fiéis que vão levar a tua palavra para outras famílias, porque o casamento delas, a partir deste momento, já começou uma restauração, Pai. E será totalmente restaurado para a tua honra e glória, e elas irão ajudar outras famílias. Elas vão ter tanta intimidade contigo, Pai, que o Senhor vai direcionar os passos delas. Eu creio, Pai. Eu creio neste mover, Pai. Eu creio neste despertar. Pai, que tudo, Pai, tudo que acontecer na vida delas a partir de agora seja para a tua honra e glória. Tudo, Pai. Que elas se incomodem com as coisas do mundo e que elas busquem cada vez mais ser mulheres espirituais que restauram. Elas estão restaurando o coração delas. O próximo passo é restaurar o relacionamento delas, a casa delas, e elas vão ajudar a restaurar a vida de outras mulheres. Eu te peço isso, Senhor, e te agradeço, porque eu sei que já é real. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, meus amores? Aleluia. Deus é maravilhoso, meus amores. Deus é maravilhoso. Amém, assim seja. Gratidão por vocês terem estado aqui comigo. Orem, jejuem e escutem Deus. Senta no chão e fala: tô aqui, Pai. Fala comigo. Ai, titia tá aí, hein, tia? Amém? Gratidão por ter vocês aqui, todas vocês. Faz o coração. Ai! Você vai dar um print, coloca nos seus stories, me marca e você vai mandar para uma amiga e falar assim: amiga, assiste essa live. Me marca e manda para uma amiga assistir. Amém? Uma amiga que está reclamando do relacionamento, mas que ainda não entende que o poder está nela. Deus já te deu esse poder. Você vai começar agora. Ai, Viviane, gratidão, meu amor. Gratidão. Tudo para a honra e glória do Senhor. E semana que vem eu vou falar sobre a parte da feminilidade que não deu tempo de falar hoje, tá? A importância da feminilidade na restauração do casamento. Tá interligado. São 2 dons divinos que Deus nos deu, dentre tantos. Um é a espiritualidade, que é a maturidade espiritual, e o outro é a feminilidade. Vamos falar sobre a feminilidade. Faz de novo, perdi o coração. Me marquem. Ai, gratidão, meus amores, gratidão. Oi, voltou. Gratidão, Vanessa, gratidão, Regiane, Cristina, Viviane, Tia Lude, Rayane, Cleonice, Joslaine, Kelly, todas vocês. Deus abençoe. Tenha um dia excepcional. Um beijo, Deus abençoe sempre a nós todas. Amém? Ó, no meu canal do YouTube tem todas as lives, elas não ficam salvas no feed, fica um dia ou 2 só, depois elas saem e elas vão todas pro meu canal do YouTube, vou colocar lá nos meus stories. Se você ainda não acompanha, você pode assistir todas as lives, tá lá, tá bom? Vai estar tudo lá no meu canal. Beijo, beijo. Excelente dia para todas nós. Tchau, tchau!